Pacote de formatura, como eu fiz para começar? Quando eu comecei a fazer pacote de formatura, eu ficava pensando assim, eu não tinha como receber, digamos, muitas pessoas. Eu trabalhava em casa ainda e eu não tinha como atender, como é que eu ia atender pessoas que estavam terminando uma faculdade e tudo. E aí, o que que eu resolvi fazer? Mas eu precisava, porque eu precisava dar esse passo, eu sabia que meu trabalho, ele já estava nesse patamar de qualidade, eu sabia que eu trabalhava bem, né? A minha modelagem já era muito boa e tudo, mas eu precisava dar um passo em relação a esse tipo eu queria esses clientes de formatura, eu queria noivas, né? E foi quando eu realmente dei esse passo em relação a vestido de festa. E aí o que eu fiz? E eu aconselho fazer isso porque isso dá super certo. Eu fui nas faculdades, eu fui em algumas faculdades e aí você leva um cartão, você leva com todos os dados das redes sociais que você tem. Se você não tiver, leva fotos do que você faz. E você se apresenta, você vai, só não pode, se você quer mudança, você não pode ficar com vergonha, né? Você vai na faculdade, fala o que você faz, né? Vai na direção, fala o que você... Olha, eu trabalho com vestido de festa. E foi exatamente assim que eu fiz. E aí eu fiz... Agora, eu fui porque, assim, uma cliente minha me disse que nessa faculdade, onde ela estava terminando, eu ia fazer o vestido dela. Eles estavam procurando alguém para fazer o pacote... se não todo, mas quase todo, dessa formatura. E ela disse, mas eu não posso indicar, Dani, tu tem que ir lá e eu vou. E aí eu fui lá, e eu me apresentei, e levei algumas fotos. Eu nem trabalhava muito ainda com Instagram, não trabalhava ainda muito assim, eu acho que eu só tinha Facebook. E eu levei foto das coisas que eu fazia e conversei com a pessoa que era responsável e fiquei à disposição. E aí eu não tinha, assim, o que eu ia falar de diferente que fizesse, assim, ela me escolher na frente das pessoas que estavam ali, né? E aí o que eu fiz? Como eu sabia que eu não tinha condições de chamar essas pessoas para fazer a prova em casa, como é que eu ia chamar 30, 60 mulheres para fazer prova, né, e receber? E aí eu falei, olha, eu posso vir aqui na faculdade e se vocês fecharem comigo, eu posso vir tirar a medida de todo mundo, já que tá todo mundo ali na faculdade, eu posso fazer esse trabalho. Isso como se fosse uma coisa a mais, né? Mostrando meu trabalho e tudo, mas na verdade eu não tinha como receber esse povo todo lá no meu ateliê, né? Que era na minha sala. Mas deu super certo. Então ela viu isso como um diferencial do meu trabalho. E aí ela fecharam comigo, foi o primeiro pacote de formatura que eu fiz. E aí eu fui e eu tirei a medida de todo mundo, ficou super bonito, né? Porque ficou realmente um diferencial. Ela marcou lá com todo mundo e eu fui tirar a medida. A mesma coisa eu fiz quando foi para fazer a prova. Eu levei e aí fiz a prova onde era muito mais fácil eu ir onde estavam todas elas do que elas irem até a minha casa, né? Mas a verdade mesmo é que eu não queria muito receber ainda na minha casa, era a minha sala e eu ficava meio sem graça de receber. Mas nem por isso eu deixei de fazer o pacote, nem por isso assim eu deixei de dar esse passo. Esse foi o primeiro que eu fiz. E eu fiz as provas todas lá, quando foi só para buscar, que elas foram buscar na minha casa. Mas o que acontece a partir daí, quando a gente faz um trabalho bem feito, quando a gente se esforça, quando o trabalho tem resultado, quando o trabalho, os vestidos ficaram bonitos, todo mundo gostou das roupas, muitas delas passaram a ser minhas clientes, e aí sem problema de ir na minha sala, né? Porque aí quando o resultado, quando o trabalho da gente é bom, quando a modelagem da gente é boa, quando a pessoa fica satisfeita com o nosso trabalho, ela vai em qualquer lugar que a gente esteja. Ela vai. Mas eu precisava naquele momento mostrar o meu trabalho primeiro para as pessoas daquela faculdade, né? Então depois das fotos da festa, depois de tudo, aí eu comecei a aparecer um pouco mais, né, nesse sentido de roupas de festa, vestido de festa.
e fazer o pacote. Então isso contou muito pra mim, contou muito. Então eu acho assim, tá? É só uma dica. Pegue o que você tem de fotos e você vai lá, você vai na faculdade, deixa informação, deixa em uma, duas, três, se disponha a fazer esse tipo de trabalho assim. Ah, eu vou fazer a medida, ou então eu venho fazer a prova no local. São coisas que facilitam muito, sabe? Entre a empresa fechar com você ou com outra pessoa. E dá super certo. Foi bem legal assim e ganhei um monte de cliente depois, né? E aí a gente vai continuando a trabalhar e passa a ser mais, ter um retorno melhor em relação a isso. Tá bom? Esse aí, gente, foi em relação a formaturas, tá?